Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos a esse super vídeo onde iremos conversar sobre o rumo que Nanatsu no Taizai vem tomando. Será que o Nakaba se perdeu? Nanatsu ficou uma bosta? E de quebra, irei trazer uma pequena, mais importante teoria para vocês. Primeiro de tudo, eu quero dizer que eu não estou aqui para ser advogado do Nakaba. Como eu já mencionei e apontei várias vezes, a obra tem sim muitos erros e decisões que o Nakaba tomou das quais não me agradaram muito. E futuramente eu pretendo até fazer um vídeo comentando sobre isso. Mas, nas últimas semanas, muitos fãs que estavam acompanhando a obra normalmente ficaram bastante descontentes com o rumo da história e alguns acontecimentos. Em específico, duas situações. A primeira delas, o fato do Ban conseguir enfrentar o Rei dos Demônios. E a outra, sobre a derrota do próprio Rei dos Demônios, que ocasionou muitos comentários do tipo: o Rei dos Demônios é o pior vilão de Nanatsu no Taizai. E algumas pessoas foram até além, dizendo que ele seria o pior vilão da história dos mangás e animes. Bom, resultado, a junção dessas duas coisas, combinadas com determinadas situações, geraram uma revolta imensa nos fãs. E mais uma vez eu volto a dizer, de forma alguma eu quero criticar a opinião ou gosto pessoal de vocês. Porém, eu percebo que muitos estão sendo equivocados ao criticar toda a obra por causa de algumas situações. Situações essas que ainda nem foram totalmente finalizadas. E eu vou tentar explicar de uma forma bem simples qual foi a intenção do Nakaba nesses últimos capítulos e qual será provavelmente o rumo que a história irá tomar a partir desses acontecimentos. Primeiro vamos falar sobre o poder que superou o Rei dos Demônios, o poder da amizade. O que seria esse tal poder da amizade? É aquele poder que supera qualquer coisa, qualquer obstáculo. O personagem principal está fraco, já não tem mais forças, porém ao ouvir as palavras de incentivo dos seus amigos, ele do nada começa a obter uma força que vem do nada, ou se você preferir daquele lugar mesmo, e consegue assim derrotar o seu maior inimigo. Realmente, quando isso acontece, é broxante. Já não cola mais esse tipo de situação. Mas não foi exatamente isso que aconteceu em Nanatsu no Taizai. Tanto o Ban quanto o Meliodas lutaram usando seu próprio poder. E sim, tiveram ajuda dos seus companheiros, mas a forma da qual eles receberam essa ajuda não foge da realidade. Isso porque o Meliodas, que estava lutando contra o Rei dos Demônios no plano espiritual e mental, era apenas uma figura que representava suas emoções, sua força de vontade, assim também como o próprio Rei dos Demônios. E ali dentro, o que define força e poder é justamente sua vontade e sua determinação. Tanto que Meliodas começou bem a sua batalha contra o rei, mas logo ele acabou sendo superado, pois o Rei dos Demônios, através de suas mentiras, conseguiu afetar sua determinação, o seu propósito, pois se Elizabeth realmente estava morta, ele não teria mais motivos de continuar lutando. E ao diminuir sua força de vontade e determinação, o rei conseguiu a partir desse momento subjugá-lo. E tem uma frase do rei que expressa bem isso, quando ele diz: sentir o desespero nesse mundo é o mesmo que abraçar a morte. E isso é natural, quando você perde as esperanças, desanima por algum motivo, você não consegue mais lutar, correr atrás dos seus sonhos. E era isso que estava acontecendo com Meliodas. Mas a partir do momento que os pecados entraram naquele mundo e Meliodas descobriu que o rei estava mentindo, ele recuperou sua força de vontade, sua determinação.
E foi além disso, com todos ali transmitindo para ele seus pensamentos e emoções, Meliodas conseguiu obter um poder inimaginável. E o rei, quando viu aquilo, começou a duvidar de si mesmo, se ele seria capaz de conseguir derrotar o seu filho. Então, o poder da amizade nesse caso funcionou de forma coerente, pois estávamos no mundo espiritual, onde tudo ali era movido pela força de vontade, através de suas emoções. E no plano físico, qual foi a desculpa para o Ban superar o rei dos demônios? Simples, o Ban não estava lutando sozinho contra o rei, afinal, Meliodas também estava lutando contra ele internamente, e isso obrigava o rei a dividir sua atenção, e tudo que Meliodas fazia contra o rei internamente afetava o rei também externamente, além de dificultar o controle do rei sobre o seu corpo. E claro, o Ban estava muito mais forte do que antes dele ir para o purgatório. A sua estadia naquele local forçou Ban a atingir o limite do limite. O ambiente daquele lugar e incontáveis lutas contra os residentes e monstros do purgatório e com o próprio rei dos demônios fortaleceu tanto seu espírito quanto seu corpo. Seus reflexos, sua velocidade, sua força e sua resistência estavam muito maiores. E isso foi notado por todos ali facilmente. Sobre isso não há o que contestar. Foi mais do que justo esse aumento de poder. E o último ponto explica também o motivo do rei ter sido derrotado de uma forma, digamos que fácil, do ponto de vista de algumas pessoas. Pois o rei dos demônios não estava usando todo o seu poder. Ou melhor, o rei que estava lutando contra o Meliodas, Ban e os demais pecados, não era o verdadeiro rei dos demônios, pois aquele que estava ali era apenas metade do poder do verdadeiro rei, a união dos 10 mandamentos, que eram parte do seu poder original. Portanto, essa batalha não foi contra o verdadeiro rei, e sim contra o poder de sua possessão. Tanto que é mencionado por Meliodas que o verdadeiro rei estaria se sentindo solitário dentro do purgatório. Portanto, essa luta aconteceu contra metade do poder do rei dos demônios, que além disso estava tendo que dividir sua atenção, e ele também não tinha um controle completo do corpo do Meliodas. E foi por isso também que o Ban conseguiu feitos inacreditáveis contra o rei, e também o motivo da derrota do maior dos demônios perante os 7 pecados capitais. E é justamente por isso que eu acredito que veremos em breve novamente uma batalha do rei dos demônios contra os pecados. Desta vez, contra o verdadeiro rei dos demônios, e com todos os pecados capitais no ápice. Afinal, Nakaba foi bem esperto ao diminuir drasticamente a força de quase todos os pecados para esse confronto. Ele conseguiu construir muito bem todo o caminho que levou todos para esse momento, começando pelo King, que participou de diversos confrontos até sua magia se esgotar. Escanor, que foi obrigado a entregar o seu poder, a graça do sol para Mael, incapacitando assim o pecado de participar dessa batalha. A Merlin, que ficou extremamente exausta após conjurar o Chrono Coffin. O Golter, que já estava praticamente detonado e ele não podia ser curado por ser um boneco. E a Diane, que infelizmente até o momento não teve ainda um aumento de poder significativo. E com isso, o Nakaba conseguiu dar destaque ao Ban, fazendo jus a toda sua trajetória até aqui. Porém, teve algo que me incomodou bastante: o fato do Mael não ter feito nada contra o Rei dos Demônios. Mas dá para entender se a gente se colocar no lugar do Nakaba. Infelizmente, ele teve que fazer uma escolha. Ele tinha que sacrificar um personagem nesse momento. Ou ele sacrificava o Ban ou o Mael. E se ele escolhesse o Mael, não faria sentido o Ban aparecer. E talvez a carga emotiva fosse bem menor neste momento, pois o Mael não tem uma ligação tão forte assim com Meliodas quanto o Ban tem.
Portanto, se a gente olhar dessa forma, escolher o Ban foi realmente o certo a se fazer, e com isso deixar o Mael de lado por enquanto. Mas claro, isso ficou bem estranho, revoltou muitos fãs, principalmente do Escanor, porque ele não só deixou um personagem de lado com isso, mas como dois, o Mael e o Escanor. Mas eu tenho certeza que o Nakaba ainda irá dar destaque ao Mael e a gente irá ver todo o seu poder com a graça. E também a resolução da situação do Escanor, principalmente se o próximo arco envolver o clã das deusas. Mas voltando a falar sobre o Rei dos Demônios, neste momento ele foi derrotado, ou melhor, foi expulso do corpo do Meliodas. E eu acredito muito em duas possibilidades. A primeira, ele retorna para o purgatório, e a segunda, ele encontra um novo hospedeiro. E talvez ele já tenha encontrado esse hospedeiro antes mesmo dele ser expulso do corpo do Meliodas. Como assim, né? Mas calma que eu vou explicar. Vocês se lembram que o Hawk foi para o plano espiritual junto dos pecados? Porém, ele só apareceu uma única vez e do nada ele desapareceu. E a gente só foi vê-lo novamente do lado de fora de um jeito bem confuso. Pois, primeiro ele omitiu o fato de ter ido para dentro da mente do Meliodas. E ao ser questionado por Elizabeth, ele desconversou. Porém, eu acredito que ele não mentiu e nem omitiu. Porque naquele momento as suas lembranças estavam distorcidas. Aliás, não só suas lembranças, mas também como a sua própria consciência. Pois assim que o Hawk entrou no plano espiritual e o rei percebeu sua presença, ele imediatamente usou seus poderes para controlar a mente do pequeno Hawk. E o Rei dos Demônios fez isso porque já previa sua derrota. Mas qual era o seu propósito a dominar a mente do Hawk? Como nós sabemos, o Hawk tem a capacidade de absorver habilidades mágicas ao consumir parte do corpo ou poder de qualquer tipo de criatura mágica. E o rei com certeza sabia disso e usou essa habilidade ao seu favor. Controlando o Hawk, ele fez com que o pequeno porco o atacasse usando uma técnica estranha chamada de Banquete das Trevas. Neste momento, o Hawk estava devorando a essência do rei, fazendo assim que o rei deixasse naquele instante o corpo do Meliodas. Toda a sua essência foi transferida para o corpo do Hawk. E a partir dali foi só uma questão de tempo para que Meliodas voltasse ao normal, sem que ninguém suspeitasse de nada. Então, provavelmente esse foi o plano do Rei dos Demônios. E isso explicaria a atitude estranha do Hawk naquele momento, como também aquela técnica bem estranha que ele usou no rei. E o mais importante, isso permite que o Rei dos Demônios consiga retornar novamente, mas desta vez com força total. E então, consegui fazer você repensar ou você ainda continua achando que o Nakaba se perdeu? Eu quero saber muito a opinião de vocês aí nos comentários. E também lá no Instagram, onde eu estou também postando muitas novidades e notícias, não só de Nanatsu no Taizai, mas também como de vários outros animes e mangá. Além de você ficar por dentro dos bastidores do canal, ficar sabendo em primeira mão quais serão os próximos vídeos e participar de várias enquetes. E claro, poder conversar comigo através do direct. Então espero você lá no Instagram, é UND100K ou segundo link da descrição. E agora eu quero agradecer os apoiadores do canal. Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. E se você também quer ajudar o canal, quer ser um apoiador, é só acessar o link do Apoia-se na descrição ou no final do vídeo. Além de me ajudar a continuar com esse trabalho, você irá ganhar alguns benefícios, como poder assistir antecipadamente todos os vídeos do canal e também participar do nosso grupo secreto lá no WhatsApp. E agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, espero vê-los num próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!